Deus, Salvador, Mestre, Criador. Acho que estamos prontos para começar. Quero dizer, Hutro, Irã, uma instalação nuclear recém-descoberta. Vamos falar sobre isso. Meu nome é Tom e você está no canal Watchman River. Fico feliz que esteja aqui. Obrigado por se juntar. Este dia mesmo, hoje, é o dia que o Senhor fez. E nós vamos nos alegrar e regozijar nele. Estou gravando este vídeo do meu escritório no meio de Connecticut, perto do rio Connecticut. E, como sempre, está sendo filmado diante de uma plateia ao vivo. Hoje essa plateia é composta por pássaros. Eu vi cardeais, vi gaivotas, vi gansos do Canadá, vi melros, tentilhões. São todos pássaros. Johnny e os esquilos não vieram, Misty. A gata também não. Só vários pássaros. Essa é minha plateia e sigo acreditando nisso. Eu adoraria tirar um tempo para te dar uma sugestão de lanche bem legal. Mas A, eu não tenho tempo. B, eu não tenho a sugestão de lanche. Mas alguém teve, Todd. Todd disse, sugestão de lanche. Uvas verdes sem sementes, é isso. E eu olhei para isso e pensei, bom, faz sentido, é uma sugestão de lanche sensata. Não imagino que a boca de alguém esteja salivando aí. Mas olha, se tivéssemos tempo, vá em frente, mas não temos tempo, então não dá para fazer isso. Então vamos apenas seguir em frente. Vou ler algumas escrituras e depois vamos falar sobre o que está acontecendo no mundo. Certo, eu selecionei essas pessoalmente hoje de manhã. Vamos começar em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Eu adoro esses dois versículos. Pelas misericórdias do Senhor não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As suas compaixões se renovam a cada manhã. Eu amo isso. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente todos vocês sejam de um só pensamento, tendo compaixão uns dos outros, amem-se como irmãos, sejam misericordiosos, sejam corteses. Amém. Posso ouvir um amém? Eu ouvi isso. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, ou por Deus. Eu amo isso, amo esse versículo. Vamos para Isaías 49, versículos 15 e 16. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Ainda que ela se esqueça, eu, porém, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. É lindo. Salmo 103, versículo 13. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Vamos para Isaías 30, versículo 18. Portanto, o Senhor esperará para ter misericórdia de você, e por isso será exaltado para se compadecer de você. Pois o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que esperam por ele. Eu gosto disso. Vamos fazer mais dois. Isaías 54, versículo 10. Porque os montes se retirarão e as colinas serão removidas, mas a minha bondade não se apartará de você, nem a minha aliança de paz será removida. Diz o Senhor que tem misericórdia de você. Que Deus maravilhoso. Vamos para mais um. Miqueias 7, versículo 19. Ele tornará a ter compaixão de nós e pisará as nossas iniquidades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso é incrível, todos os nossos pecados, até mesmo aqueles que você não consegue perdoar a si mesmo. Uma vez que você confia no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada, você é perdoado e isso é esquecido. Isso é realmente incrível. Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo no mundo. Certo, isso saiu ontem, estava em todo lugar. Instalação nuclear secreta do Irã descoberta por imagens de satélite. Estou cobrindo a versão do J-Post, o Jerusalem Post. Novas imagens de satélite foram obtidas pela Fox News ontem. Na quinta-feira, mostraram uma instalação secreta de armas nucleares iranianas em uma reportagem exclusiva da fonte americana. Essa instalação está localizada na província do norte do país, a província de Semnon.
Autoridades iranianas deram um codinome para a instalação. O local chamado Arco-Íris não é tão agradável e eles o disfarçaram. Dizem que é uma empresa de produção química. Sob o nome Diba Energy Ciba, o local supostamente cobre mais de 2.500 acres. Isso é muita terra, de acordo com a fonte, e está em operação há mais de 10 anos. Acabei de descobrir sobre isso. Citando o Instituto de Pesquisa de Contágio em Rede, a fonte dos Estados Unidos disse que a principal função da instalação é a extração de trítio. O trítio é um isótopo radioativo do hidrogênio, de acordo com a definição do Oxford Languages, com a reportagem da Fox News dizendo que ele também é usado para aprimorar armas nucleares. De acordo com a reportagem, o local está em operação há uma década e está produzindo esse trítio, um material que supostamente seria destinado a insistir na produção de armas nucleares. E não está, ouça isso, e não está relacionado a nenhum propósito civil de energia nuclear. Então, bobo, Irã, você foi pego. Não que isso surpreenda praticamente alguém na Terra, mas, sabe, para mim isso muda tudo. Porque agora, como os americanos podem sequer sentar e conversar sobre questões nucleares com o Irã, que continuam dizendo, bem, isso é só para fins civis, quando isso foi descoberto. Acho que esse é o motivo. O Irã está se manifestando hoje e vou comentar o que estão dizendo. Mas, sabe, estou te dizendo, essas instalações nucleares vão desaparecer em breve. Os Estados Unidos ou Israel, por conta própria, vão destruir essas instalações nucleares no Irã muito em breve. Amir Tsarfati compartilhou isso no Telegram e afirmou em reunião fechada. Na noite passada, Ron Dermer, ministro de Assuntos Estratégicos de Israel, se reuniu com o presidente Trump na Casa Branca e discutiu as conversas com o Irã e a guerra em Gaza. Sinto que o que revelaram ontem deve ter vindo das conversas deles. A reunião teve a presença do vice-presidente Vance, do secretário de Estado Rubio e do enviado da Casa Branca Steve Witkoff. Tenho a sensação de que eles estavam falando sobre essa fábrica de trítio que o Irã está usando. Ok, aqui está. Veja o que a Buba News disse sobre isso. Isso não foi o que ele disse sobre isso. Ele compartilhou uma matéria de notícia. O chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, Hossein Salami, parece salame porque se escreve igual a salame. Ele disse que o Irã retaliaria seriamente contra Israel e os Estados Unidos se os dois países atacassem o Irã. Estou emitindo um aviso sério. Se vocês cometerem um único erro, abriremos os portões do inferno contra vocês, ele disse. Sente-se e fique no seu lugar, Wu. Fizemos preparativos extensivos. Estes são avisos sérios para os oficiais sionistas, para os oficiais dos Estados Unidos, o primeiro-ministro criminoso, os oficiais do primeiro-ministro criminoso, o primeiro-ministro criminoso da regime sionista. Fala muito ultimamente, ameaça o Irã, ele disse, de acordo com a citação da Iran International. Se você cometer um erro, vamos agir contra você de uma forma que você esqueça a verdadeira promessa 1 e a verdadeira promessa 2. Ele disse isso em referência aos ataques que a República Islâmica lançou contra Israel no ano passado. A entidade sionista está errada, e a Operação Verdadeira Promessa 2 provou o fracasso de seus sistemas de defesa. O sistema de mísseis THAAD não vai conseguir protegê-los, ele disse. Não contem com o THAAD. Toda vez que vocês dispararem um projétil, nós vamos disparar mais do que vocês, disse Salami. Então Salami está falando muita besteira mais uma vez. E Buba terminou sua postagem com tic-tac, tic-tac. Porque é verdade, os Estados Unidos e Israel não vão tolerar isso. E o arco de Elam, de acordo com Jeremias 49, será quebrado. E essa é a parte oeste do Irã, onde eles têm suas armas nucleares. E eu só fico pensando agora, como você poderia simplesmente sentar agora, a reunião que deveria acontecer neste fim de semana, esse quarto encontro entre autoridades do Irã e dos Estados Unidos para discutir um acordo nuclear, já foi cancelada pelo Irã. Então como você pode sentar novamente com eles? Eu não entendo o que você vai dizer, sabe? É só que o Irã está apenas tentando ganhar tempo, e eu acho que o tempo deles está acabando rapidamente, sinceramente. Amir Tsarfati disse, o presidente Trump surpreendeu Israel 3 vezes esta semana. Primeiro, ele anunciou um cessar-fogo com os Houthis, sem exigir que eles parassem de lançar mísseis e drones contra Israel.
Segundo, ele afirmou que não descarta a possibilidade de o Irã enriquecer urânio para fins civis. E terceiro, ele planeja permitir que a Arábia Saudita construa usinas nucleares sem condicionar isso à normalização com Israel. Os senadores Lindsey Graham e Tom Cotton planejam propor um projeto de lei que proíbe o Irã de enriquecer urânio e exige que qualquer pacto de segurança com a Arábia Saudita inclua a normalização com Israel. Estratégia de policial bom e policial mau, foi isso que Amir disse. Sim, vai ser interessante ver porque muitas notícias surgiram ontem de que o presidente Trump rompeu totalmente os laços com Netanyahu e Israel. E eu não vejo isso, sabe? Quando vi pela primeira vez, fiquei tipo, uau, o que é isso? Mas depois de pesquisar, não vejo isso acontecendo. Acho que isso é apenas as peças de xadrez se movendo. Porém, o Times of Israel informou que os Estados Unidos pressionam muito Israel para um acordo com o Hamas. Witkoff pede para que sua crítica a Jerusalém seja vazada. O governo de Donald Trump pressiona Israel por um acordo de cessar-fogo e troca de reféns com o Hamas antes da visita de Trump ao Oriente Médio. E eu acredito que o presidente Trump parte para o Oriente Médio na segunda-feira. Acredito que seja segunda-feira, talvez domingo. Ameaçando que se Jerusalém não avançar junto com os Estados Unidos em direção a esse acordo, Israel ficará sozinho, segundo relatos que citam fontes não identificadas, familiarizadas com os detalhes. A reportagem acrescenta, sem citar uma fonte, que Steve Witkoff é o anônimo, o alto funcionário dos Estados Unidos, citado pelo Canal 12, como tendo criticado a conduta de Israel em uma reunião com famílias de reféns. Se até hoje os reféns pagaram o preço por não acabar com a guerra, então hoje o preço será muito mais pesado para Israel, e não apenas para os reféns. O funcionário foi citado dizendo, acrescentando que Israel não aproveitou o acordo nuclear emergente dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, ao qual Trump supostamente não está mais condicionando. Riad normalizando relações com o Estado judeu. Se Israel não cair na real, o preço de perder essa oportunidade será mais alto do que nunca, disse o funcionário. Supostamente Witkoff disse isso, mas o escritório de Witkoff nega que o governo esteja pressionando Israel para chegar a um acordo. Então está tudo espalhado, estou vendo coisas por toda parte. Tudo isso pode fazer parte de um grande plano para parecer que há confusão entre os dois países enquanto eles se preparam para atacar as instalações nucleares do Irã. Acho que pode ser só uma distração, olha quanta confusão aqui. Eles não conseguem chegar a um acordo. E então, Amel, vamos ver, isso é só especulação. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, cancelou sua visita a Israel, que estava marcada para o início da próxima semana. Em vez disso, ele vai acompanhar a viagem do presidente Donald Trump à região. E isso, você sabe, o presidente Trump, até onde sabemos, não vai visitar Israel durante sua viagem. Então é isso que está acontecendo lá agora. Muitos de vocês sabem, tenho certeza de que todos vocês já sabem. Ontem foi vista fumaça branca, o que significa que há um novo Papa, o cardeal americano Roberto Francisco Prevost, foi eleito como o novo Papa. Ele é Leão XIV, o primeiro pontífice americano da história. Aí está, Papa Leão XIV. Eu realmente não tenho muito a dizer sobre isso, não sei o que isso significa. Eu tendo a pensar que ele pode acabar sendo o falso profeta. Não posso garantir isso, mas você sabe, me ensinaram há muitos anos atrás. Muitos pastores costumavam sempre dizer que o falso profeta seria quem fosse o Papa naquela época. E ele é ou um falso profeta ou ele é o último Papa. Porque estamos nos últimos dias esperando Jesus nos levar para casa. E eu não vejo que haverá outro Papa depois deste, então é isso. Fontes militares paquistanesas confirmaram à AFP nesta sexta-feira que 77 drones indianos foram abatidos nos últimos 2 dias, enquanto os vizinhos armados com armas nucleares têm trocado ataques. Isso é do Insider Paper. No dia 8 de maio, o Paquistão abateu 29 drones indianos, enquanto 48 drones foram destruídos na noite passada, disse a televisão estatal paquistanesa. Então isso ainda está acontecendo. Eu não sei até que ponto isso vai escalar. Espero que isso simplesmente acabe, porque eu prefiro paz neste mundo do que esse mundo louco em que estamos vivendo. Mas eu não sei. Vamos ver no que isso vai dar. Notícias Início das Dores compartilhou isso. É uma citação de Zelensky, da Ucrânia.
A Ucrânia está pronta para um cessar-fogo total, começando agora mesmo, a partir deste exato momento, um silêncio de 30 dias, mas precisa ser real. Sem ataques de mísseis ou drones, sem centenas de investidas na linha de frente, os russos precisam responder de forma adequada, apoiando o cessar-fogo. Eles devem demonstrar vontade de encerrar a guerra. Não é a primeira vez que oferecemos isso. Mais uma vez, 30 dias que podem se tornar o começo de anos de paz. Um cessar-fogo duradouro e confiável será um verdadeiro indicador de avanço rumo à paz. A América pode ajudar com isso? O mundo precisa da América agora, assim como precisava há 80 anos, fim da citação de Zelensky. Então foi isso que ele disse. Até onde eu sei, até agora, a Rússia está dizendo nem pensar, José, mas vamos ver no que vai dar. Estou rezando pela paz por lá. Eu realmente estou tão cansado dessas guerras e rumores de guerras. Estou pronto para ver Jesus e vocês estão prontos? Mostrem suas mãos. Ok, eu vi isso, tudo bem, escutem isso. Essas 28 principais cidades dos Estados Unidos estão afundando, segundo um novo estudo. E os pesquisadores dizem que os danos podem só aparecer quando forem potencialmente catastróficos. Eles estão nos dizendo quantas eram: 28 grandes cidades afundando. Nova York, Dallas, Seattle e outras 25 grandes cidades dos Estados Unidos estão afundando, ameaçando a integridade estrutural de prédios, estradas, barragens e outras formas de infraestrutura, segundo uma nova pesquisa. Os autores do estudo dizem que isso representa uma ameaça iminente à infraestrutura dessas cidades, que juntas abrigam cerca de 34 milhões de pessoas. O estudo realizado por pesquisadores da Virginia Tech, publicado ontem na revista Nature Cities, utilizou medições de radar via satélite para visualizar o movimento do solo sob as cidades mais populosas do país, o que, segundo eles, é causado principalmente pela extração de água subterrânea. Em todas as 28 cidades analisadas, pelo menos 20% das áreas urbanas estão afundando, disseram os pesquisadores. Em 25 dessas cidades, eles descobriram que pelo menos 65% da área está afundando. E mais de 29 mil edifícios estão localizados em áreas de alto e muito alto risco de danos, indicando uma maior probabilidade de danos à infraestrutura. Não perderia o sono com isso, especialmente se você é de Jesus. Sabe, eu não acho, eles estão falando. Do jeito que soa para mim, é tipo, bom, se isso continuar, vai haver danos catastróficos em 20 anos ou algo assim. E você sabe, o tempo é curto. As cidades com o afundamento mais generalizado, impactando cerca de 98% de suas áreas individuais, são Chicago, Dallas, Columbus, Detroit, Fort Worth, Denver, Nova York, Indianápolis, Houston e Charlotte. Aí está, então coloque suas galochas. Eu não me preocuparia com isso, como disse. Se me dissessem que minha terra está afundando, eu diria beleza, passa o amendoim. Vivemos num mundo onde tentam colocar medo em tudo e assustam por qualquer coisa. Sabe, dizem que a mudança climática vai te matar, a comida vai te matar, isso vai te matar, mas se você pertence a Jesus, essa é a maneira mais fácil de viver sinceramente, porque eu não me preocupo com nada. Terremotos nas últimas 24 horas, 42 acima de 4.0 e uma dúzia acima de 5.0. 12 acima de 5.0. Aí está, que tal? Vamos para o mundo dos palhaços? Você quer vir comigo dar uma voltinha? Porque esse aqui está bem palhaço. É meio triste, meio mundo dos palhaços. Ao mesmo tempo, é do Mashable. Muitas pessoas compartilharam isso comigo. Ah, e aliás, pessoal, tudo bem? Já comentei sobre o robô que enlouqueceu com aqueles chineses há 1 ou 2 semanas, quando a notícia saiu. Tem um vídeo de um robô que simplesmente ficou maluco. É um vídeo engraçado, mas ele ficou maluco com esses 2 caras. Começou a balançar os braços e as pernas, tentando machucá-los. E eu falei sobre isso. Tenho recebido muitos e-mails e mensagens, todos compartilhando esse vídeo comigo. Obrigado pela gentileza. Mas estou inundado com esses compartilhamentos. Então eu já falei um pouco sobre isso e com certeza é o mundo dos palhaços. Na verdade, vou até dizer o seguinte. Agora vou contar a história do mundo dos palhaços de hoje, do Mashable. Uma vítima de assassinato falou ao seu assassino no tribunal. Graças à ressurreição por IA. Ressurreição digital. Projetos que usam inteligência artificial para trazer de volta a aparência de pessoas que já morreram se tornaram uma tendência pelo menos nos últimos 2 anos. E à medida que a IA fica mais avançada, essas ressurreições também evoluem.
Mais recentemente, Stacey Wales usou inteligência artificial para gerar um vídeo de seu falecido irmão, Christopher Pelkey, para se dirigir ao tribunal durante a audiência de sentença do homem que o matou em um incidente de fúria no trânsito em Chandler, Arizona. Segundo a NPR, é a primeira vez que a IA foi usada dessa forma. Ele não tem direito de falar, ele não tem chance de se expressar, disse sua irmã à NPR, referindo-se ao irmão. Não podemos deixar isso acontecer, temos que dar uma voz a ele. Wales criou o vídeo de IA do irmão em poucos dias, mas ela não teve essa ideia imediatamente. Após 2 anos tentando elaborar uma declaração de impacto da vítima, disse Wales, ela teve a epifania de que só a voz, que a única voz que importava, era a voz do seu falecido irmão. Então ela montou esse vídeo do irmão dela, e tem aquela coisa estranha de IA em que o rosto fica bem parado e eles meio que... É o irmão falecido dela com a voz dele falando direto com quem o matou. Está no YouTube, você pode ver lá. É triste porque, sabe, não é a verdade, sabe? A verdade está desaparecida no mundo hoje, tirando Jesus. E quero dizer, tenho certeza de que tocou o coração das pessoas ouvir a voz dele e ver o rosto dele meio que se movendo. Mas não é ele. Eu não sei, acho que estou enraizado na verdade porque conheço Jesus, mas não é ele. Eu só não consigo imaginar por que as pessoas usam isso, mas sabe, elas precisam de Jesus. Elas realmente precisam de Jesus. Essa é a verdade, sabe, mas esse é o mundo dos palhaços, cara. Enfim, que tal a gente ir para alguns comentários do dia, hein? Eu tenho alguns aqui, tenho uns bons. Glória, só de estar neste mundo agora já é uma provação. O Ocidente é realmente muito abençoado. Você está certo sobre isso. E é difícil para nós pensar nos nossos irmãos e irmãs que estão sendo torturados e mortos. A palavra diz para lembrarmos deles como se estivéssemos acorrentados com eles. Eu sei que tenho sido culpado de não orar por eles. Com isso em mente, eu oro para que o Senhor mantenha em minha mente aqueles menos afortunados que estão sofrendo perseguições inimagináveis. Eu estou tão ansioso por esse dia. Ele nos chama para casa torcendo para que seja logo. Obrigado, Glória. É um ótimo lembrete. É porque a perseguição aos cristãos está maior do que jamais esteve em 2000 anos, agora mesmo está maior do que nunca. E sim, nós somos muito abençoados, as pessoas que vivem em países civilizados, as pessoas que vivem no Ocidente, nós somos muito abençoados mesmo assim. Tom Phillips, oi Tom e família Watron River. Sempre que eu saio de casa, meu cachorro espera ansiosamente pelo meu retorno. Ele passa o tempo olhando com saudade pela janela, e quando eu finalmente volto, o rabo dele balança tão rápido quanto as asas de um beija-flor. Essa também é a imagem de muitos de nós esperando pela volta do nosso Senhor. Venha, Senhor Jesus. Amém. Essa é uma boa imagem. Sim, mal posso esperar, irmão Keegan, enquanto as nuvens escuras da tribulação estão prestes a se abrir. Há um peso no meu coração como nunca senti antes por todos os nossos entes queridos que ainda não foram salvos. Amém. Porque tudo, a qualquer momento agora, vai mudar num piscar de olhos. Estamos prestes a ser arrebatados para encontrar Jesus nas nuvens e habitar com Ele para sempre. Sim, muitas pessoas estão sentindo esse peso, querendo que as pessoas entendam o que Jesus fez por elas. Sabe, obrigado, Keegan Jeremy. Me impressiona quantos membros mais velhos da minha igreja dizem não estar prontos para a volta de Jesus. Crentes que já caminham há muito tempo, de repente com medo de abrir mão ou perder o que tem aqui na terra. Ao perguntar à maioria da igreja e das pessoas próximas se não aguardam ansiosas nossa bendita esperança, alguém respondeu: você está negligenciando seu trabalho na terra. Para um futuro distante temos que trabalhar e lutar agora. Senhor, por favor, abra os olhos e os corações deles para que nem mais uma pessoa seja pega dormindo ou despreparada. Sim, esse é um grande problema na igreja, que eles não reconhecem os tempos em que estamos. É um grande problema para a igreja. A igreja precisa acordar porque o tempo é curto. Estamos aqui assistindo a todos os sinais se convergirem e sabendo que o tempo é curto, e grande parte da igreja não está preparada. Isso não significa, eu sempre tenho que dizer isso, isso não significa que eles não serão arrebatados,
Porque o teste decisivo para o arrebatamento não é que você tenha que acreditar no arrebatamento, e você tem que. É se você tem o Espírito Santo habitando em você. Se você tem o Espírito Santo habitando em você, você vai para casa. Eu já usei muitas vezes no passado, já usei a analogia do pai com os filhos no shopping, que se um pai tem 5 filhos e os leva ao shopping, e 2 deles se comportam perfeitamente, estão ouvindo a voz do pai quando ele diz que é hora de ir, e eles os seguem para casa. E os outros 3 correm por aí, se comportam mal, mas continuam sendo filhos do pai. Quando ele sai do shopping e diz, tudo bem, vamos lá. E as 2 crianças comportadas correm até ele imediatamente, e as outras ficam para trás. Ele vai tirar eles daquele shopping, ele não vai deixá-los lá porque eles são seus filhos. E como você se torna um filho de Deus quando tem o Espírito Santo habitando em você? Não deixe ninguém te dizer que só as pessoas super espirituais que estão esperando pelo arrebatamento vão no arrebatamento e mais ninguém. Desculpe, Jeff, isso não está nas Escrituras. São os filhos dele. Nós também somos. Se o Espírito Santo habita em você, como isso acontece? Bem, isso é fácil, porque Jesus fez a parte difícil. Você admite que é um pecador e diz para Jesus, eu sei que sou um pecador. Eu tenho um problema com o pecado, eu admito, e eu creio nesse sangue poderoso que você derramou. Porque foi por isso que Jesus veio aqui, para derramar o próprio sangue dele e nos resgatar do nosso problema com o pecado. Quando você diz, Jesus, tenho fé no sangue que vai lavar meu pecado, e creio na sua obra consumada, morte, sepultamento e ressurreição. Eu preciso de um Salvador. Você é o Salvador do mundo, então agora estou me voltando da incredulidade para a fé em você. Agora eu vivo para você. Agora é você. Quando você crê no sangue expiatório de Jesus derramado para remover seus pecados, você crê na obra consumada dele na cruz, em sua morte, sepultamento e ressurreição. Sim, você é salvo, você nasce de novo, você se torna uma nova criação em Cristo. Deus vai colocar o Espírito Santo em você e você vai no arrebatamento, mesmo que você não acredite no arrebatamento. Uma vez que o Espírito Santo está em você, você pertence, você é um filho de Deus e o tempo é curto. E eu venho a este rio há pouco mais de 3 anos e não sei por quanto tempo mais vou continuar vindo aqui. Honestamente, eu acho que o tempo é muito curto. Eu não procuro pelo dia ou hora do arrebatamento, mas espero o início da tribulação de 7 anos, que acho que pode começar em breve. Então, o outro lado disso é que, se você ouvir as boas novas, o evangelho de que Jesus pagou pelos seus pecados com o sangue dele, e isso não significa nada para você. Você pensa, não quero nem preciso disso. No dia do julgamento encontrará Jesus, e isso será assustador, pois saberá que ainda carrega seu problema com o pecado, porque você rejeitou o pagamento aqui e agora. E eu não quero que você enfrente Jesus. Se ajoelhe diante dele e ouça ele dizer para você, afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Não quero que isso aconteça com ninguém. Sei que largo é o caminho da destruição. Eu sei que a maioria vai acabar sendo separada eternamente de Deus porque vai rejeitar o pagamento pelos seus pecados. Mas só de pensar nisso, eu fico apavorado. Compartilhe o evangelho diariamente, esperando que alguém diga, sim, Jesus, creio no teu sangue expiatório e na tua obra consumada. Preciso de um Salvador. Sim, Jesus, Jesus, sim, porque hoje é o dia da salvação. Certo, hoje tudo bem, acho que é isso que eu tinha para você. Vou desligar a câmera agora e orar por cada pessoa que assistiu ao vídeo. Se não formos arrebatados hoje, por que não? É um ótimo dia para o arrebatamento. Mas se não, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador,